Já estamos de volta para falar de um assunto muito importante agora, saúde, o AVC. O AVC também é conhecido como derrame, né? E é uma das principais causas de morte, incapacitação e internações do mundo. Ele acontece quando os vasos que levam sangue ao cérebro se rompem ou entopem, paralisando a área cerebral que fica sem circulação sanguínea. A gente não quer assustar não, mas é importante saber, alertar sobre os cuidados com a sua saúde. Até existem orientações de como identificar quando é possível que alguém possa estar tendo um AVC. Mas nós vamos falar ao vivo com o repórter da Rádio NDFM, Fernando Gonçalves, para trazer detalhes. Oi, Fernando, boa tarde. Hoje, inclusive, né, o Dia Mundial de Combate, de Conscientização ao AVC, a importância de ficar atento aos sinais, não é? É verdade, viu, Sabrina? Municipal, nacional e também mundial. Uma excelente tarde a você e a todos que nos acompanham. Como você bem mesmo disse, e tem aquela velha máxima, né? Prevenir é sempre melhor do que remediar. Para conversar sobre esse assunto tão importante, estou aqui ao lado do doutor Alexandre Luiz Longo, ele que é neurologista, especialista nesse assunto. Doutor, boa tarde para o senhor. Obrigado por conversar conosco aqui no Balanço Geral. Quais são os tipos de AVC? E como é que a gente diferencia um caso do outro? Bem-vindo. Muito boa tarde. Existem dois tipos de AVC, os principais, que é um AVC chamado hemorrágico, em que existe um sangramento dentro do cérebro, e um outro que é o mais comum, que é o AVC isquêmico, em que falta, na verdade, em uma determinada área do cérebro, falta o suprimento sanguíneo, quer dizer, há uma obstrução. E eles têm, por que eles são tratados juntos, né? Assim, colocados juntos, porque eles têm os mesmos sintomas. Então é impossível você diferenciá-los sem fazer um exame de imagem, uma tomografia. Então o paciente tem um AVC, o sintoma vai ser idêntico, a gente nunca sabe se é hemorrágico ou isquêmico, e ele deve ir para o hospital o mais breve possível para receber o tratamento, faz uma tomografia para saber se é hemorrágico ou isquêmico, porque os tratamentos são totalmente diferentes. E os que tem de comum são esses sintomas, né, que são sintomas habitualmente súbitos, quer dizer, repentinamente a pessoa passa mal, tendo um lado, o mais comum é ter um lado paralisado ou enfraquecido, né, então o paciente tem dificuldade para movimentar o membro superior ou o membro inferior, ou a metade do corpo, dificuldade de fala, né, isso pode ser isoladamente só dificuldade de fala, só dificuldade motora, né, na metade do corpo. Metade do corpo pode ficar com alteração na sensibilidade, pode ter alteração visual também, geralmente metade de um campo visual, tontura, perda de equilíbrio. Todos esses são sintomas que podem sugerir um AVC. A característica principal é de ser de início repentino. Então a pessoa está bem, né, seu familiar, nós estamos bem, de repente a gente tem uma dificuldade nessas áreas do corpo que eu comentei. Então, sempre pensar, isso pode ser um AVC. Atitude imediata, ir a um hospital que tenha recursos para o tratamento mais breve possível. Pois o AVC, ambos, mas principalmente o AVC isquêmico, que é o mais comum, tem tratamentos extremamente efetivos, só que são tempo-dependentes. Isso é, quanto mais breve for o atendimento, melhor vai ser o resultado. Maior a probabilidade do paciente sair com o menor grau de sequela possível. Doutor, e como é que a gente previne o AVC? O AVC é uma doença prevenível, né? Então, a principal medida para você prevenir o AVC é você ter hábitos de vida saudáveis, né? Que se caracterizam por controle de pressão arterial. Esse talvez seja o principal. Então, você saber que é hipertenso, né? Só tem uma maneira de saber que é hipertenso, é sempre medir a pressão, porque a hipertensão arterial é silenciosa, normalmente ela não dá sintomas. Então, se você é hipertenso, você tem que controlar a sua hipertensão, ir sempre ao médico, né, e estar com a pressão controlada. Essa é a principal medida preventiva. Não fumar, né, ter hábitos alimentares saudáveis, que a gente chama de dieta saudável, que é uma dieta pobre em carboidratos, em gorduras, né? E você também tem que controlar pacientes que têm diabetes, ter o melhor controle possível de diabetes, pacientes com colesterol alto, controlar esse colesterol, atividade física, né? O máximo que a pessoa conseguir, máximo pelo menos 3 a 5 horas por semana de atividade física. Essas são as recomendações para a prevenção de AVC e que acaba também prevenindo doenças cardíacas, várias doenças são prevenidas com essas medidas. São medidas simples, né? Parecem simples, mas na prática são um pouco difíceis de se fazer, né?
Doutor, muito obrigado, né, pelos esclarecimentos, pelas dicas valiosas e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a vocês pela oportunidade e todos se cuidem bem tomando essas iniciativas. Doutor Luiz, né, doutor Alexandre Luiz Longo, conversando conosco ao vivo aqui na programação do nosso Balanço Geral. É claro, né, sempre dando aquela dica para você cuidar da sua saúde, que é o mais importante. Sabrina, volto contigo aí no estúdio. Obrigada demais, viu, Fernando? E também o doutor Alexandre, que faz parte de um trabalho que é referência, inclusive premiado mundialmente, que faz parte da Associação Brasil AVC, junto aqui em Joinville, Hospital Municipal São José. Quem, inclusive, assiste a gente agora e já passou, teve, né, a necessidade por conta desse atendimento, pode até mandar um relato pra gente, viu? Tá aberto o nosso WhatsApp, o 988846107, porque o AVC tem muito dessa prevenção, que a gente ouviu o doutor Alexandre falar agora, mas você entender, às vezes, os sinais de que possa vir a estar acontecendo algo não está certo, está errado, e possa vir a ser um AVC ou derrame, como também é chamado, o quanto antes detectado, melhor é a recuperação. Então, tá aí na tela o número da sua participação. Agora a gente vai conferir os detalhes.